Todos nós podemos fazer uma dieta radical de 10 dias e se nos sentirmos melhor. Podemos fazer isso. Poderia, mas isso muda meu comportamento? Eu não tenho certeza. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Quem quer se sentir acima do peso? Quem quer se sentir cansado? Acho que ninguém Ninguém. quer. Ok? Ninguém. Então eu parto da premissa de que todo mundo quer ser o melhor possível. Em seguida, tento descobrir qual é o obstáculo. E por que as pessoas não são o melhor que podem ser? Sim. Porque Com você acha certeza. que a gente se permite perder peso ou engordar pra caramba, atrair doenças ou sentir falta de energia? Por que você acha que a gente se permite fazer isso? Não acho que necessariamente nos permitimos fazer isso de forma consciente. Eu acho que há dois fatores. Para mim, o primeiro fator é que o conhecimento é importante, certo? Acho que complicamos a saúde, até demais. Acho que podemos simplificar as mensagens para as pessoas. Acho que temos uma chance, mas não acho que isso seja tudo. Acho que é muita bagagem emocional que muitos de nós carregamos, que usamos açúcar ou alimentos ou nossas escolhas de estilo de vida, seja por ficarmos acordados até tarde vendo Netflix e sem dormir, para tentar compensar outras coisas em nossa vida. Eu estou, exercendo a profissão há 17 anos e tendo pacientes há... Acho que não entendia isso há 7 ou 8 anos atrás. Eu acho que, à medida que eu adquiro mais experiência em minha própria vida como pai, marido, como médico mais experiente, você aprende mais coisas. Na verdade, não é tão simples assim. Não é tão fácil dar as informações às pessoas. Você precisa inspirá-las, é preciso se conectar de uma forma que tenha significado para elas. Muitos médicos dizem que os pacientes não fazem o que dizemos a eles, certo? Eu não acredito nisso. E a razão pela qual não acredito é que todo mundo quer se sentir melhor possível, certo? Meu trabalho e o trabalho de qualquer profissional de saúde, que pode ir além do setor de saúde, certo? É conseguir se comunicar de forma eficaz com a pessoa que está à sua frente. Você consegue fazer isso de uma forma que ressoe profundamente, porque assim as pessoas querem mudar. Eu realmente acredito nisso. Apenas diga que você precisa fazer isso, né? Você precisa fazer essas coisas e vai melhorar a sua vida, né? Isso não é tão importante quanto o fato de ver seu filho, que agora tem 6 anos, que depende de você para ser saudável, e isso vai te ajudar a viver uma vida em que você possa ver ele indo para a escola, se casando, tendo netos, ter mais significado, né? Com certeza. Sabe, uma coisa que me vinha à mente é que no primeiro dia em que eu filmei o programa Doctor in the House, eu provavelmente estava um pouco nervoso, havia uma câmera voltada para mim, eu pensava, isso vai passar no horário nobre, e havia uma família onde eu diagnostiquei a senhora com diabetes tipo 2, no primeiro dia, ela não sabia que tinha, e no primeiro dia eu disse, pessoal, vejam, o que vocês comem normalmente, ok? E lembro que o cara me disse, bem, ele se virou e disse para a família, ei pessoal, o que vocês querem, o de sempre? Eles disseram, sim, o de sempre, papai. Ele disse, vamos doutor, venha comigo, então entrei no carro. Dirigimos 15 minutos para fora da cidade, até o McDonald's. Então ele gastou cerca de 60, 65 dólares. Apenas para 4 pessoas, mas essa não é a parte interessante. A parte interessante é que no caminho para lá, ele se virou para mim e disse, ei doutor, isso é realmente muito constrangedor. Sei que isso não é bom para nós, mas fazemos isso 5 noites por semana. Por quê? Porque é gostoso? A ideia de que eu me sinto bem, que é um alimento reconfortante ou tem um gosto bom? Eu quis dizer isso na época, eu acho que eu não sabia. Sabe, eu disse, bem, isso é interessante, eu estava girando na minha cabeça e tentando descobrir. Eles sabem que isso não é bom para eles. Eles têm problemas de peso, não se sentem muito bem e estão pensando em mudar de emprego porque não conseguem trabalhar como gostariam. Esse homem perdeu seu emprego como bombeiro e costumava ter muito orgulho de ser bombeiro, ele queria voltar ativa, mas continuou fazendo isso e é emocional quando não se trata apenas de informação. A informação era importante e sim, eu os instruí. Mas sabiam que isso não era bom para eles. Exatamente. Certo? Então, você olha ao seu redor e olha tudo ao seu redor, e especialmente nesse país, você vê isso em todo mundo, mas a quantidade de pessoas que estão lutando contra a saúde, sabe, não é assim tão simples quanto dizer você tem que fazer o melhor.
Sinceramente, eu não acho que seja, porque eu costumava pensar que era. Mas é preciso tirar proveito disso quando as pessoas se respeitam e entendem qual é o seu significado, qual é o seu propósito. Parece que elas começam a fazer essas mudanças. Você pode me chamar de um cara otimista se quiser, mas eu realmente acredito nisso. É. Você disse que a doença é uma ilusão. Por que isso acontece? O motivo pela qual acho que a doença é uma ilusão é basicamente a maneira como pensamos sobre ela, ok? Sabe, quer estejamos falando de diabetes, tipo 2, depressão ou qualquer doença crônica, acho que a sociedade tem a percepção de que realmente se trata de algo, sabe? Ok? Quando você, quando você ultrapassa o limite, quando você entende os critérios do diagnóstico, agora você tem essa coisa, agora você tem esse rótulo, ok? Eu não tinha percebido isso até alguns anos atrás, na verdade. Vejamos a depressão, por exemplo. Depressão é o nome que damos a um conjunto de sintomas, certo? Ok? Tipo, não há nenhum exame de sangue que diga, agora você tem depressão. Sabe, eu não estou banalizando isso. É um problema sério. No Reino Unido, 1 em cada 4 pessoas terá um problema de saúde mental em um determinado ano. Pense nisso por um minuto, 25% da população. Por quê? Por que tantos? O porquê, esse é o meu objetivo, é o meu trabalho, é que, coletivamente, a maneira como vivemos nosso estilo de vida moderno está tendo um impacto negativo sobre a maneira como nós nos sentimos. Para mim é muito simples. Não se trata de culpar, de dizer que você está fazendo isso a si mesmo. Se trata de todo esse descompasso entre a configuração da sociedade ocidental em comparação com a nossa herança genética e evolutiva. Estar na natureza. Estar na natureza. Sim. Curativo, terapêutico. Você se desconecta. Eu acabei de ir pro Havaí por 4 dias e deixei meu telefone aqui em LA. E meu computador também. Eu não tive nenhuma conexão com nenhum dispositivo. É incrível como seu corpo se recupera tão rapidamente do estresse, tensão, sobrecarga, depressão ou qualquer coisa. Você começa a se curar naturalmente. Sim, com certeza. E se a gente dissesse que um dia por semana a gente não ia ficar no telefone, ou uma noite por semana a gente não vai estar no celular, eu acho que a nossa saúde ia melhorar bastante. Um dos capítulos do meu livro é literalmente chamado de Sábado Sem Tela, abrace um dia por semana. Mas um dia por semana, tente sair completamente de suas telas, mas eu também sou realista e digo, ei, se um dia for muito assustador, Uma noite, né? Faça uma faça noite. de tarde, faça 1 hora. Não deixe ligado durante o almoço, o jantar, não pega o celular enquanto Sim, estiver comendo. isso é uma regra da minha família. Na minha casa, não há telefones ou aparelhos eletrônicos ao redor da mesa quando comemos. Isso me incomoda. Em fevereiro desse ano, eu estava viajando pelo país, dando muitas palestras, estava promovendo meu livro no Reino Unido, certo? E estava me sentindo exausto. Eu me lembro de ligar para minha esposa e dizer, preciso de férias, precisamos sair para qualquer lugar. Eu só quero calor, quero relaxar, então reservamos uma passagem de última hora para Dubai. E com meus 2 filhos pequenos e minha esposa, eu reservei o hotel, eles iriam de avião para lá, meu laptop e meu telefone no cofre, e ficaram lá a semana toda. Excelente. E é uma experiência diferente, foi uma conexão. Eu acho que nós não percebemos o ruído que isso cria na nossa cabeça todo santo dia, apenas a quantidade de vezes que olhamos para eles. Apenas o estudo agora mostra que se nos comunicássemos agora e tivermos nossos smartphones na mesa, teríamos uma conversa menos significativa. Apenas por tê-los aqui, mesmo Sabendo que não fosse... disso, me pergunto, eu estou né? apenas acompanhando o que está acontecendo lá, eu estou perdendo um e-mail, Uma tá chegando notificação, alguma uma coisa. luz e um flash. Sim, a história de um paciente que eu falo no meu livro, posso compartilhar com você? Isso foi há alguns anos e foi antes de eu ter tido o papel de experiência pessoal com minha própria família e meu filho, que acabou me forçando a encarar algumas realidades sobre o meu trabalho médico. E eu estava numa tarde movimentada de segunda-feira, numa cirurgia. Eu tinha 3 ou 4 pacientes do lado de fora. Tava fazendo cirurgia. Então, quando chamamos de cirurgia, como eu estou fazendo atualmente, eu costumava ser treinado como especialista. Eu estava fazendo medicina renal.
Mas fiquei muito frustrado com o grau de especialização que estamos nos tornando na medicina. Sinto às vezes que estamos perdendo o panorama geral. A Então abordagem mudei. holística, né? Em vez de tratar o sintoma, você Sim, trata o temos todo, que né? tratar o tempo todo. É isso que está faltando Se na você medicina. tratar uma área só, ela vai continuar voltando. Ela ainda voltará. E é disso que trata toda a minha abordagem, de olhar para essa abordagem de 360 graus na saúde. Mas algumas delas são intuitivas, sabe? Então, foi nessa clínica, vamos chamá-la de clínica, era uma clínica muito movimentada na segunda-feira à tarde. E um garoto de 16 anos chamado Devon entra pela porta com sua mãe. E vejo a carta de Sarah no arquivo e basicamente no sábado esse garoto tentou se machucar. Ele tentou cortar os pulsos e foi parar no pronto-socorro. Ele foi avaliado lá e basicamente ele recebeu alta. Acharam que era seguro dar alta a ele, mas era uma carta dizendo que ele deveria procurar o Dr. Chatterjee e tomar antidepressivos. Então ele foi lá pegar a receita. E você deveria dar a eles. Eu deveria ter dado a ele. Teria sido a coisa mais fácil de fazer no mundo, né? Levaria alguns minutos. Eu estaria correndo no horário, voltaria ao meu próximo paciente, poderia continuar a esteira do meu dia, certo? Mas pensei, peraí, eu conheço essa família, eles parecem bastante equilibrados. Eu nunca vi nada parecido com isso antes, porque um garoto de 16 anos, de uma família aparentemente bem organizada e equilibrada, acaba na emergência. Preciso saber mais, então passei algum tempo tentando descobrir. Não consegui chegar ao fundo da questão, então disse: pessoal, se importariam de voltar amanhã no final da minha consulta matinal? E passar um pouco mais de tempo com vocês. Eles disseram, tudo bem. Então eles voltaram no dia seguinte, conversamos uns 15 minutos. Então pensei, as redes sociais, da forma que ele usa, podem estar afetando negativamente sua saúde mental. Eu não tinha estudo para provar, certo? Então eu disse a ele, eu acho que a forma que você está usando as redes sociais pode estar contribuindo. Eu não disse que era a causa, certo? Eu disse, pode ser um fator, você tem interesse em reduzi-la para ver se melhora? Ele disse, doutor, você acha mesmo que isso vai ajudar? Eu disse, Devon, veja bem, vamos tentar. Então, chegamos a um acordo e durante 1 hora da manhã, ele simplesmente não usa mais o seu telefone. 7 dias depois, ele chegou e eu disse, ei, como vai? Ele disse, olá, doutor, eu não sei. Ainda não estou muito bem, mas me sinto menos deprimido durante o dia, estou dormindo melhor. Mas não me entenda mal, ele não ficou curado de repente, né? Eu não estou dizendo isso, mas ele estava começando a mostrar sinais de melhora. Eu disse, podemos estender um pouco o tratamento? Ele disse, tá bem. Então, nas semanas seguintes, aumentamos para 2 horas pela manhã e 2 horas à noite, antes de dormir, sem o celular, ok? E ele continuava voltando e começando a melhorar constantemente, pouco a pouco. Eu disse, interessante. Mais uma vez, eu não tive nenhum treinamento para isso. Eu estava tentando descobrir como ajudar esse garoto. Eu também estava lendo um pouco, eu estava lendo sobre como nossas dietas podem, de fato, afetar a nossa saúde mental. Então ele chega e eu digo, ei Devon, o que você está comendo? E era o típico... Doce, McDonald's. Sim, adolescente típico, tudo certo? isso. 16 anos de idade, comida ultraprocessada. Eu fiz um pequeno desenho que eu disse, Devon, você sabia que, na verdade, quando o açúcar no sangue sobe e desce o dia todo, por causa do que você come, isso não é apenas um problema de açúcar no sangue, não se trata apenas de problema de energia. Quando o açúcar cai no sangue rapidamente, 2 horas depois de você ter comido um muffin, isso é um sinal de alerta, ou pode ser um sinal de alerta para o seu corpo, e hormônios de estresse, como cortisol, como adrenalina, também podem subir e afetar seu humor. Ele disse, sério? Sim, eu expliquei isso a ele entendeu e disse, bem, o que eu posso fazer? Eu disse, Devon, veja bem, por que eu não ajudo a entender como você pode estabilizar o açúcar no sangue ao longo do dia com um pouco mais de proteína e gorduras saudáveis? Então ele levava nozes para comer. Pouco a pouco ele voltou e disse, eu estou começando a me sentir melhor. Depois de anos sem vê-los, um dia eu chego ao meu consultório, à minha clínica, certo? E havia uma carta esperando por mim. Escrita pela mãe dele, dizia, caro doutor, eu só tenho que lhe agradecer. Devon agora é um garoto diferente, ele está feliz na escola, ele está socializando com seus amigos, vai a clubes nos fins de semana. Eu só quero lhe agradecer e na época eu parei e pensei, agora sei a ciência do que aconteceu lá, não precisava saber na época, apenas pensei que este é um garoto de 16 anos, certo? Que poderia ter sido rotulado com depressão
ok? Medicação Eu administrada. lhe eu lhe dei um antidepressivo, certo? Isso foi há pelo menos 5 anos, ele ainda poderia estar, ainda tomando isso até hoje. Essa medicação, e eu sei que ele ainda está se saindo bem, certo? Eu não estou dizendo que isso funciona em todos os casos, mas o que eu estou tentando dizer é, voltando à questão original, por que a doença é uma ilusão? Poderíamos dizer que você tem depressão. Bem, isso é algo que você tem, e aqui está seu tratamento para isso. E eu estou dizendo que para ele, ok? As suas escolhas de estilo de vida, que muitas vezes ele nem percebeu o que estava fazendo, não percebeu o impacto. Ele fez algumas mudanças rápidas no estilo de vida, certo? Isso transformou a saúde dele. Portanto, pode-se dizer que ele não tem mais depressão, certo? Isso não significa que ele não possa ter uma recaída no futuro, é isso que eu quero dizer, que a doença é uma ilusão. Eu acho que, para mim, sinto que esse é o meu trabalho como médico. Eu tenho o privilégio de poder ver o que realmente está acontecendo e, com aquele garoto, há uma bifurcação na estrada. Ele poderia ter pego um outro caminho. O que isso faz com a sua psique se você disser que tenho depressão? É por isso que eu tô assim, não há nada que eu possa fazer, certo? Seja Mais apenas uma vez, vítima disso. e eu não sou. Louis, eu gostaria de ser um cara respeitoso e compassivo. Eu não estou dizendo que não existam pessoas que não se beneficiam disso ou da medicação. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que é muito fácil você dizer que tem alguma coisa e eu te dar um comprimido. E acho que em 80% dos casos, sabe, nós não precisamos fazer isso. No meu programa, eu faço com que uma doença como o diabetes tipo 2 desapareça em 30 dias em um coma reverso, certo? Ajudei uma senhora com dor de fibromialgia que estava sendo tratada há 10 anos para ficar livre da dor em 6 semanas, certo? Um histórico de 30 anos de dor nas costas desapareceu em opiáceo e um vício em pílulas para dormir, ou certamente um dependente, e não existem mais. Quando realmente identificamos qual é a causa raiz do problema e... Para a maioria das pessoas, a causa é geralmente um apego emocional ao que elas se apegam, é por causa do que comem, do seu estilo de vida, é um trauma que elas enfrentam ou se apegam. E o que é geralmente? É uma combinação de coisas, né? Eu certamente diria que acho que é um padrão emocional em quase todos os casos. De novo... Sério? Sim, é verdade. De novo. Essencialmente, qualquer caso de doença, né? Não, desculpe, eu não estou falando em nenhum caso de doença. Olha, sabe, você pode ter algo, sabe, eu acho que eu preciso ser claro. Eu estou falando de doença crônica em vez de doença aguda, portanto é um problema agudo, como a pneumonia, certo? Você tem pneumonia. Você tem. Precisa melhorar. Você tem que melhorar a situação, você tem algo básico, muito simples, o crescimento de um bicho no seu pulmão, certo? Nós identificamos esse bicho, lhe damos um tratamento, um antibiótico, que mata esse bicho, e assim você... não tem mais isso. Não tem mais isso, ok? Ok, eu entendo isso. Isso é um problema agudo. Então você ainda prescreve medicação para esse tipo de situação, né? Com certeza. Mas uma doença crônica, por exemplo, diabetes tipo 2, é tão comum e difundida. Vamos pensar isso num minuto. Isso acontece quando você ultrapassa um ponto arbitrário em uma escala. Portanto, aqui nos Estados Unidos, certo? Seu HbA1c, que é o marcador médio de um exame de sangue, que indica a média de açúcar no sangue nos últimos 3 meses, se estiver 6,5 ou mais, dizemos que você tem diabetes tipo 2. Se estiver entre 6 e 6,5, você tem algo chamado pré-diabetes. Não, desculpe, é 5,7, mas a questão é que, se estiver um pouco abaixo de 5,6, dizemos que você não tem nada. Tá bem. Você tá bem, mas você não tá bem. Estão muito próximos, Eles estão muito próximos, sabe? Então, o que eu tô tentando dizer é que algo não muda magicamente quando você sobe 0,1 e agora está em... Certo? Pré-diabetes agora... Sim, isso vem se acumulando há 10 anos e eu quero que daqui a um ano possamos dizer... Veja bem, você ainda não tem pré-diabetes, mas pode ter daqui a alguns anos. E... o meu foco está realmente em 4 áreas-chave da saúde. Acho que o que eu faço com a maioria das pessoas se resume ao que chamo de 4 pilares da saúde. Foi o que eu fiz no meu programa, no meu livro. Porque acho que quando podemos simplificar a saúde, as pessoas entendem. E eu falo sobre conexão e saúde emocional, mas faço isso sobre a égide do relaxamento. Relaxamento? Certo? Sim, certo. Só para reforçar meus 4 pilares da saúde. É o primeiro pilar. Relaxamento. Sim, tem motivo para eu começar por ele, porque
Quando estamos tensos e estressados, causamos as doenças, né? Com certeza. Quanto mais tensos ficamos por mais anos, acumulamos algo no corpo que produz sintomas negativos, né? Sim, e isso pode ditar muitas escolhas. Se você estiver estressado e não tiver tempo para si mesmo, terá mais dificuldade para fazer escolhas alimentares saudáveis. Será mais difícil ter motivação para se exercitar e movimentar o seu corpo. E quando seu cérebro está numa montanha-russa, você está Sim. causando uma disfunção, uma doença no seu corpo, né? Sem dúvida, e é interessante, o editor primeiro disse, deveríamos começar com a comida, e eu disse, não, olha só. Assim, todo mundo vai esperar que eu comece com a comida. E subestimamos o relaxamento. A paz de espírito. Sim, subestimamos o relaxamento e na sociedade, damos prioridade a isso. Quando se fala em saúde, todo mundo pensa em alimentação e movimento, certo? E não me entenda mal, eles são importantes. Mas eu priorizo igualmente alimentação, movimento, o sono e o relaxamento. E eu acho que o que torna a minha abordagem um pouco diferente é que eu digo, você não precisa da dieta perfeita, não precisa de um regime de treinamento perfeito, mas o suficiente em cada pilar. E acho que é isso que leva às mudanças que não funcionam em apenas 2 semanas, mas que ainda funcionarão em 2 meses, 12 meses, em 2 anos. Todos nós podemos fazer uma dieta radical de 10 dias e se nos sentirmos melhor. Podemos fazer isso. Poderia, mas isso muda meu comportamento? Eu não tenho certeza. E como atleta, a gente sempre fala de estar na zona, sobre fluir. E a única maneira de fluir é estar relaxado, porque se você está jogando basquete ou futebol e você estiver tenso, intenso, você não vai conseguir fluir no momento, se mover e ser ágil. Então você tem que estar relaxado para, assim, obter os melhores resultados no esporte. Sim, eu concordo plenamente. E, na verdade, isso me lembra a história sobre a qual falo no 4º capítulo do relaxamento. Eu digo que todos nós precisamos de uma prática diária de quietude e defino o que é isso. E neste capítulo falo sobre o estado de fluxo, atletas, sobre Tiger Woods. E sempre me lembro que quando eu era criança, eu o idolatrava e pensava, meu Deus, é incrível o que ele está conseguindo fazer. Ele faz com que todos os tipos de pessoas se interessem pelo esporte, pelo seu brilhantismo na época. Me lembro de que muitas pessoas costumavam criticá-lo e lembro de uma entrevista em que ele disse que, em um domingo no Back Nine, não consigo ouvir a multidão. Eu não sei se toda essa comoção emocional que está acontecendo, eu tô na zona. Ele está num estado de fluidez, ele está no momento e concentrado. Mas quem está mais em um estado de fluidez? Minha filha de 5 anos ou meu filho de 7 anos, quando estão colorindo um livro, certo, ou brincando, estão em fluidez. Posso falar com eles, eles não são mal educados se me ignoram. Eles estão completamente imersos no momento. E nós podemos aprender com essas crianças. E esse é o problema da tecnologia, ela nos tira do sério, começamos a nos distrair. Eu adoro a tecnologia, certo? Adoro a tecnologia. Mas todo pilar de relaxamento, uma grande característica disso é como usamos a tecnologia de uma forma que nos capacite, nos ajude, em vez de nos escravizar apenas. E acho que para muitos de nós, infelizmente, a tecnologia é como... Somos escravos, né? Escravos dela. Há cerca de 1 ano e meio eu pensei comigo mesmo, houve um dia nos últimos 15 anos em que eu não tive no celular. Eu comprei o celular quando eu tinha 17 anos. E eu pensei, cara, será que teve um dia que eu não tive com o celular? Eu não conseguia pensar em um dia em que eu não estivesse com o meu celular. Eu pensei, cara, isso é um crime. Eu acho que é um sinal muito ruim de que eu estou viciado em algo quando eu faço todo dia por 15 anos. Comecei a dormir com ele do lado da minha cabeça, ao lado da minha escrivaninha, ao lado da minha cama. Eu sempre ficava pensando em ver alguma coisa para mudar. E quando eu fiz essa primeira viagem que eu deixei ele aqui, foi tão relaxante e aliviador não estar preso à tecnologia. Depois eu fiz de novo recentemente, foi mais um lembrete. Eu quero fazer isso pelo menos uma vez por ano. E fazer esses sabás, né, como você falou, um dia por semana, até sair para jantar sem o celular e deixar ele em casa, ir para o cinema. Não levar com você, sempre sair sem, uma noite por semana, ou 2, talvez, deixar em casa. Eu sinto que é muito libertador, né? É como se fosse um feriado, como você se sentisse de férias por apenas 3 horas sem seu telefone.
seu cérebro, tudo se resume a isso, e acho que é uma loucura para mim, Lois, é que 2018 temos de conversar com as pessoas. Eu sinto que, como médico, tenho que escrever 25% do meu livro sobre relaxamento, porque eu acho que se você voltar 20 anos, talvez seja uma visão romântica do mundo de antes, mas digamos que sua família padrão, as pessoas chegam em casa do trabalho. Jantam juntos. Eles jantam juntos e depois do jantar, se tiverem filhos, eles colocam os filhos na cama, do contrário. Acho que as pessoas se sentariam no sofá e ligariam a TV, e eu não teria opção de... Posso continuar trabalhando em meu negócio, eu posso colocar os meus e-mails em dia, então meu dia será mais fácil amanhã, você nem sequer tem essa oportunidade. Acho que o relaxamento, ele estaria lá, naturalmente, acho que estaria lá à noite, porque temos essa tecnologia incrível em que podemos literalmente conversar com alguém por vídeo a 8.000 quilômetros de distância, é incrível. Mas isso também significa que, se nós não formos cuidadosos, ela vai assumir o controle, e eu realmente acho que somos a geração atual. E a tecnologia e as redes sociais são bastante novas. Não sei quantos anos tem o Facebook. 12? 12 anos. 12 anos, 12, eu né? acho. Ok, pense em algo que mais de 1 bilhão de pessoas no planeta, ou não me lembro o número mais recente. 2 bilhões. 2 bilhões? 2 bilhões de pessoas. É inacreditável, isso não existia há 12 anos. Por isso acho que realmente precisamos de uma boa higiene do sono, regras para ajudá-la a dormir. Quais são as boas práticas relacionadas à tecnologia que nos ajudarão? Ninguém vai se livrar da tecnologia e nem devemos nos livrar dela. Ela praticamente, ela veio para ficar. Tem que criar limites para você mesmo, né? Sim, na parte do sono, no meu livro, uma de minhas recomendações é que eu chamo de 90 minutos sem tecnologia antes de dormir. A ideia é você pode desligar toda a tecnologia moderna 90 minutos antes de dormir. Até televisão, você... Não inclua a televisão nessa lista. E explico o motivo, é que eu acho que há 2 fatores relacionados à tecnologia. Um deles é a luz azul, que recebemos dela. Um dos hormônios do sono é a melatonina. Nós recebemos quando escurece. Só vemos luz azul na natureza pela manhã, ou talvez início da tarde. Nós não vemos ela pela noite. Mas quando o telefone está perto do rosto, a luz azul está dizendo ao corpo que é dia, que é sol, que é hora de acordar. Mas a TV geralmente está muito mais longe do que o telefone. Nossos telefones estão aqui, né? Portanto, acho que a televisão está ok. Mas, novamente, se você for assistir a um filme violento antes de ir para a cama... Cuidado. Cuidado. Você pode ter sonhos ruins, né? Sim, portanto, um fator foi a luz azul, mas o outro fator foi o Estamos choque consumindo. emocional. Sim, eu tive um paciente recentemente, certo? Ele é um executivo ocupado de 42 anos. Ele tem dormido apenas 3 horas e meia por noite há cerca de 25 anos. Ele já tentou tudo, literalmente tudo. Já foi à clínica do sono, foi investigado. Não é um distúrbio primário do sono. E tem uma coisa sobre o seu sono que eu acho que grande parte do público, e talvez grande parte da minha profissão não percebe, é que em meus 17 anos de experiência em atender pacientes, pessoas que lutam contra o sono, a maioria delas está fazendo algo em seu estilo de vida diário que não percebem que está afetando sua capacidade de dormir. Então não se trata de dar algo a eles para que possam tomar, mas de identificar o que está acontecendo em seu estilo de vida. E esse cara, 3 horas e meia de sono por noite, eu não estou brincando, em 5 semanas ele estava dormindo 7 horas por noite, porque a alimentação Com afeta o certeza, seu sono. açúcar, cafeína. Isso afeta o seu sono. Ele era um completo viciado em trabalho, literalmente depois do jantar. Ele voltava para o computador, sentia que tinha que ficar de plantão até 10h30, 11 horas, e mais Não uma tem como vez... desacelerar assim. Não conseguia fazer 90 minutos sem tecnologia, então, quer saber, ele começou com 20 minutos, certo? E começou a sentir os benefícios, então quis fazer as mudanças. E esse é o principal ponto da minha abordagem com o Devon, aquele garoto de 16 anos. Sabe, eu quero colocar a meta tão baixa que as pessoas sintam que podem fazer isso, certo? Então, quando você consegue, você se sente bem, posso fazer isso? Um exemplo seria, tem uma coisa chamada treino de culinária de 5 minutos no meu pilar de movimento. Uma das minhas sugestões favoritas é o treino de culinária de 5 minutos. E de onde vem isso? Isso vem da ideia de que
há alguns anos eu percebi que o treinamento de força, agora sei que você é um atleta, mas o treinamento é muito desvalorizado na sociedade. E quando nós chegamos aos 30, perdemos massa muscular a cada ano. E a nossa massa muscular é um dos maiores indicadores de nossa aparência à medida que nós envelhecemos. Sério? Sim, com certeza. E algumas pessoas dizem que a massa muscular é o principal indicador de quão Por isso é bom importante você aumentar será. a massa muscular, certo? Sim, especialmente a partir dos 30 anos de idade, pode-se dizer que associamos o exercício físico a adolescentes e jovens de 20 e poucos anos que tentam ficar em forma na academia. À medida que você envelhece, o treinamento de força se torna mais importante, certo? E como isso ajuda? Como ajuda a prever longevidade na Longevidade, vida? quão bem você vai estar, quão bem você vai envelhecer. Esse é um dos fatores determinantes Por mais quê? fortes. Porque Bem, ok. Pensamos no músculo como um músculo burro, ele simplesmente está lá. Se quisermos mover essa mesa, por exemplo, empurrá-la ou levantá-la, precisaremos do músculo. Ele tem apenas uma função mecânica. Nos últimos anos, percebemos que o músculo é provavelmente o órgão esquecido. Ele é um órgão ativo, ele regula os hormônios em seu corpo, é capaz queima de gordura. Ele queima gordura, ele envia mensagens do sistema imunológico chamadas citocinas para outras partes do corpo. Não se trata apenas de um músculo burro, mas ajuda com todo tipo de coisa. E nós o negligenciamos. Como médico, eu costumava dar esse conselho às pessoas. O treinamento de força é importante, você precisa entrar em uma academia. Elas voltavam algumas semanas depois. Eu dizia, e aí como foi? Ah, doutor, eu não tenho tempo, não posso dar o luxo de ir à academia, eu estou muito ocupado no trabalho. E mais uma vez eu pensei, Lois, eu nunca pensei que esses caras não estivessem fazendo o que eu disse a eles. Eu pensei, ok, o conselho que eu estou dando a eles não está repercutindo, não está se conectando com eles de uma forma que sintam que podem fazer, eu preciso mudar. E naquele momento, como um paciente, criei esse treinamento de culinária de 5 minutos. Agora veja, há muitos outros treinamentos por aí que você pode fazer. Eu não estou dizendo que eu tenha criado apenas uma abordagem única, sabe? Mas todas as minhas ferramentas têm a ver com o que eu vi as pessoas trabalharem. Pessoas reais com vidas ocupadas, empregos ocupados, famílias ocupadas. Então eu diria, ok, veja esses 5 exercícios aqui. Eu tiraria a jaqueta, ok? Me deitaria no chão e mostraria a eles como fazer. Por exemplo, uma flexão de braço, flexões. Na verdade, esse é um exercício bem complicado. É mais fácil de fazer numa mesa. Mas tenho pacientes de 70 anos que poderiam fazer na parede, certo? Eles conseguem fazer na parede. Então eu ensinava essas pessoas a fazer exercícios de 5 minutos na cozinha. E, sabe, se você disser a alguém, você tem 45 minutos 3 vezes por semana para se exercitar, ela pode dizer não, mas depois vai se exercitar. E se eu disser, ei, 5 minutos 2 vezes por semana, é isso que você quer, doutor? Eu digo 5 minutos 2 vezes por semana. Recentemente, eu falo isso no meu livro, eu tenho um casal de 60 e poucos anos que me procurou recentemente. Achei que eles se beneficiariam e eles estavam céticos, mas realmente muito céticos. E eu não aceitei um não como resposta, eu ainda tinha a jaqueta, então eu estava encostado na parede. Disseram, ok, vamos tentar isso. Então eles foram para casa, eu acompanhei eles durante 4 semanas, eles voltaram, e aí, como estão? Meu Deus, nós adoramos isso, estamos fazendo. Começamos na cozinha e agora estamos fazendo 6 vezes por semana. No andar de cima, no banheiro, enquanto a banheira está enchendo. E também no apartamento de cima. Estão fazendo treinamento de 5 minutos na cozinha e, na verdade, muitas vezes são 10 minutos. Eles não faziam nenhum treinamento de força e agora fazem 6 vezes por semana. 10 minutos no andar de cima. Mas era 10 minutos por semana, sabe? Como eles se sentem bem, sentem os benefícios. E tenho inúmeras histórias como essa, mas qualquer pessoa pode fazer isso, qualquer nível de habilidade. As pessoas adoram academia, eu adoro academia, certo? Ótimo. Mas a gente por aí que, se dissermos que é preciso ir à academia para ficar em forma, isso é um obstáculo. Eles nunca vão fazer isso. Eles nunca vão fazer isso, por isso eu tô acabado. É maneira simples Maneira de fazer. simples de fazer isso. Essa é a minha abordagem, cara. Parece que há 2 coisas que as faculdades de medicina não fazem que, se fizessem, o mundo estaria curado ou muito melhor. Uma delas é ensinar aos médicos sobre nutrição e estilo de vida e entender que não se deve tratar o sintoma em si, mas tratar a causa principal das ações que as pessoas estão tomando, pensamentos, crenças e tudo. E, em segundo lugar, é ensinar os médicos como entender a se relacionar de forma eficaz do ponto de vista de se comunicar, como você falou,
para que eles possam começar a tomar essas medidas. Como as faculdades de medicina não ensinam o que me parecem ser as duas coisas mais importantes para poder mudar, enfim, a saúde das pessoas. Sim. Acho que você, Luiz, tem um ponto muito bom. Obviamente há dois fatores. Acho que a primeira coisa que temos que reconhecer é que esses sistemas de saúde modernos... Veja bem, eu nasci e cresci no Reino Unido, então essa é a minha tendência, mas já tive muitas vezes nos Estados Unidos e não acho que seja diferente aqui. Esses sistemas de saúde foram criados em uma época diferente. Eles foram criados em uma época em que as pessoas iam ao médico com um problema agudo, ia como uma pneumonia, uma infecção no peito. Melhorar. Resolva isso. Portanto, aquele sistema de consultas de 10, 15 minutos, certo, foi criado naquela época porque a medicina moderna funcionava naquele momento, ela respondia bem a isso. Você entrava com seu problema, era diagnosticado, eles lhe davam uma pílula para aquela doença, e você tomava por 7 dias ou o que fosse, e o problema desaparecia. A questão é que o panorama de saúde em todo o mundo ocidental, e possivelmente em todo o mundo, mudou radicalmente. E a maior parte do que estamos vendo agora está relacionada de alguma forma ao nosso modo de vida moderno. Não creio que os sistemas de saúde tenham se atualizado, ou mesmo as faculdades de medicina. É como se estivéssemos nos agarrando à maneira como sempre foi, sem reconhecer que estamos olhando para fora dessa janela. Lá fora é diferente, sabe? O mundo mudou. Até mesmo a tecnologia, falamos muito sobre tecnologia. Isso é coisa de 15, 16 anos de idade, ou mídia social aos 12 anos, digamos, Facebook, pelo menos, né? Então, certamente precisamos entender essas ferramentas de como a mídia social podem afetar nossa saúde. Não precisamos esperar pelo grande estudo de 10 anos, sabe? Nós perdemos um pouco do bom senso e é por isso que, para mim, que, sabe, mostrarei esses resultados com eles. Sinto que posso fazer uma declaração sobre a doença, sobre como fazer com que essa doença desapareça. É uma afirmação ousada. O que eu quero dizer é que estou realmente tentando desafiar a percepção das pessoas sobre o que é a doença. Eu entendo, algumas doenças precisam de tratamento médico adequado, eu não discuto isso. A medicina moderna me proporcionou 15 anos de vida com meu pai, que eu não teria tido se não tivesse o tratamento médico moderno que salvou a minha vida. Sou a favor da medicina, mas não devemos aplicar essa mesma abordagem de marreta a essas doenças crônicas, que na verdade têm o estilo de vida como causa principal. Então, no ano passado eu estava pensando, ok, estou mostrando esses ótimos resultados com essas famílias na TV. No Reino Unido, 5 milhões de pessoas assistem a esse programa. E pensei, bem, se 1% das pessoas que assistem esse programa mudarem suas vidas, são 50 mil pessoas. E se 10% fizerem, então serão 500 mil de pessoas. Então o programa foi para 70 países diferentes no mundo, então estou pensando, ok, isso é ótimo, mas como faço para realmente criar mudanças? Então pensei, tudo bem, posso continuar falando sobre nutrição baseada no estilo de vida, sobre médicos, ou posso fazer algo a respeito? Assim, passei 6 meses criando um novo curso. O primeiro curso no Reino Unido chamado Prescribing Lifestyle Medicine, que foi credenciado pelo Royal College of General Practitioners. Sim, quase 200 médicos participaram. 95% disseram que recomendariam o curso a seus colegas. Portanto, estamos muito felizes por estarmos agora, de fato, porque os 200 profissionais de saúde médicos podem voltar ao seu mundo e ajudar todos os seus pacientes. E eles não os estavam ensinando, e aqui está um ponto que as pessoas ignoram. Não se trata nem mesmo de ensinar nutrição em profundidade, embora eu ache que seria uma boa ideia. Ainda temos uma posição na sociedade, justificado ou não, as pessoas costumam ainda ir ao médico, certo? A verdade é que, por muitos anos, acho que as pessoas estariam melhor se consultassem um bom personal trainer ou um bom nutricionista do que se consultassem um médico para algo como diabetes tipo 2. Eu não digo com orgulho, eu digo que conheci outros profissionais de saúde fantásticos que têm um conhecimento muito bom e que ajudam os seus pacientes. Mas se não soubermos pelo menos a base geral dessas coisas, vamos dizer, não, isso não está certo, você tem que tomar esse remédio. Então, eu acho que o que ensinamos é uma nova estrutura, como fazer um gráfico, como ver o paciente com todos os seus sintomas em seguida, muito rapidamente, em poucos minutos, porque em última análise é aí que está o sistema de saúde no momento. Eu adoraria que cada médico tivesse 1 hora com seu paciente, mas reconheço que isso não vai acontecer por um tempo. Por isso, criamos essa estrutura que, em 10 minutos, certo, permite que as pessoas
entendam o que está acontecendo e lhes dá uma receita de estilo de vida, e ela se baseia nos 4 pilares sobre os quais eu falo no livro. E é tão simples que a ideia tá decolando. Eu poderia ter feito 6 pilares, 7 pilares, 8 pilares, certo? Mas eu tento, como eu disse, toda a parte de conexão social, toda a parte de saúde emocional que eu trago, por baixo de toda a parte de relaxamento, tipo, fazer uma refeição em torno de uma mesa, uma por dia, em companhia, se possível. E Sem eu passo por dispositivos. isso. Sem dispositivos. Isso parece medicina suave. Ei, eu tô te dizendo. Medicina suave funciona. Eu tô dizendo, eu não sabia disso até o Dr. In the House ir até essas famílias. Isso não é comum. O que estava acontecendo em provavelmente todas as salas de jantar no Reino Unido e acho que nos Estados Unidos, há 30 ou 40 anos, agora foi derrubado. Não temos mesas, temos TVs de tela larga, certo? E uma família, muitas famílias, mas uma família com a qual eu estava, nunca se sentava e comia junto. Eu os observei fazendo refeições. Todos estavam em seus dispositivos, as pessoas na sala de estar, algumas assistindo a TV, outras no Facebook, enquanto comiam. E então eu disse, pessoal, um dia por semana, desculpe, uma vez por dia, vocês poderiam, quando estiverem juntos, ficar sem dispositivos? Disseram, claro, qual é o problema? E eu tô te dizendo, eles me disseram na tela que isso era transformador. Eles se conectaram com as pessoas ao redor deles. Fale sobre as coisas que os incomodam, as coisas das quais se orgulham. Mantenha a comunicação, né? Sim, com certeza. E, voltando ao seu segundo ponto sobre as faculdades de medicina, eu acho que o nosso treinamento precisa ser atualizado para refletir o século XXI. Acho que estamos presos no século XX. Acho que estamos aplicando o pensamento do século XX aos problemas do século XXI. Na comunicação, certo? Nós terminamos o dia, certo? Com uma dramatização. E eu digo, vamos pegar o Brian, por exemplo. Brian chega e tem um novo diagnóstico de diabetes tipo 2. Isso pode ocorrer de 2 maneiras. O que tem de acontecer é agora. Entra. Olá, Brian, como você vai? Veja, os resultados do seu exame de sangue chegaram. Você tem uma doença chamada diabetes tipo 2. Isso vai aumentar seu risco de ataque cardíaco e derrame. Às vezes ela também pode causar cegueira. Algumas pessoas acabam fazendo diálise renal. Mas não se preocupe, temos alguns medicamentos excelentes que podem ajudá-lo. Ok, então Brian vai embora. E se você puder perder um pouco de peso também, isso seria muito útil. E é isso que está acontecendo agora. Compare isso com... Ei, Brian, entre. Brian, olha, eu tenho uma notícia para você. Sabe aqueles exames de sangue que você fez na semana passada? Chegaram. Ah, sim, o que aconteceu, doutor? Você tem uma doença chamada diabetes tipo 2, você sabe o que é? Isso tem alguma coisa a ver com açúcar no sangue? Eu disse, sim, você está certo. Mas me deixe explicar o que é isso, ok? Isso vem se acumulando ao seu corpo há uns 10 anos. Sabe, isso não aconteceu da noite para o dia. Ah, sim, meu pai tem isso. Ah, seu pai tem isso. Você gostaria que eu te explicasse o que eu poderia fazer para interromper a progressão e talvez reverter isso? Há algo que eu possa fazer, doutor? Sim, há muita coisa. Você quer saber? E então eu pego esses 4 pilares que descrevo no livro, analiso e digo, ok, vamos escolher um para começar. Digamos que o treinamento seja na cozinha, certo? Veja, eu não faria o treinamento completo do Lewis, mas você consegue ver a Claro, eu vejo diferença? isso. Essa pessoa sairá da primeira consulta pensando, oh meu Deus, eu tenho esse problema. E é um problema sério, eu tenho a medicação. Então sim, também há uma ideia de que eu posso fazer um pouco pelo meu próprio estilo de vida. Mas a medicação vai ajudar. Ajudará, mas o médico estava falando sobre a medicação primeiro, então, na verdade, naquela cabeça era como... Tenho a medicação, isso vai resolver, posso continuar fazendo o que eu estou fazendo, certo? Mas o segundo cara, ele vai seguir um caminho diferente dessa vez. Uau, há coisas que eu posso fazer a respeito disso, certo? E ele vai me ajudar, ele vai me mostrar o que pode ser feito a respeito disso. Isso parece trivial, certo? Mas geralmente é o que está acontecendo por aí. E a próxima pergunta que se faz é, pode ensinar habilidades de comunicação? Acredito que sim, até certo ponto. Mas acho que em vez de procurar alunos excepcionais na faculdade de medicina, deveríamos avaliar se essa pessoa tem empatia, se ela tem habilidades de comunicação. Acho que, sinceramente, a habilidade número 1 de um profissional de saúde não é a quantidade de conhecimento científico que ele tem, mas como ele se comunica. Se Eu você não realmente consegue acredito. comunicar o que você sabe, isso não tem valor. Isso não vale nada, não importa o quanto você tem aqui em cima, se você não conseguir tornar isso relevante para a pessoa Você não à sua consegue obter frente, resultados. você não obtém resultados. E
Você precisa usar uma linguagem diferente para diferentes pessoas. Se elas moram em um apartamento público ou em um prédio alto e recebem benefícios sociais ou da previdência social, talvez seja necessário comunicar essas ideias a elas de uma forma diferente, que alguém que é CEO de uma grande empresa e pode pagar um personal trainer 3 vezes por semana, ok? Porque ambos merecem o direito a informações saudáveis e de qualidade. Ambos merecem o direito de ser saudáveis. Eu estou convencido disso. Sabemos que se você mora em uma área pobre, tem serviços de saúde piores. É a mesma coisa aqui e no Reino Unido. Eu quero tentar mudar isso. Eu estou muito orgulhoso das recomendações que eu faço em meu programa e as recomendações que faço nesse livro. Louis, você tem diante de si. E a maioria delas é gratuita. E a saúde pode ser simples assim. Tem algo faltando na sua saúde? Sim. Acho que há uma certa ironia em tentar viajar pelo Reino Unido e pelo mundo para divulgar uma mensagem, para capacitar o maior número possível de pessoas a serem os arquitetos de sua própria saúde. Mas, nesse processo, muitas vezes você sacrifica a sua própria saúde. Agora, se adotarmos essa abordagem de 4 pilares, porque adoraria ver essa abordagem de 4 pilares decolar, eu adoraria que cada pessoa que está ouvindo agora pensasse em sua própria saúde e dissesse em qual desses 4 pilares eu preciso trabalhar mais. Relaxar, comer, movimentar e dormir. Sim, porque a maioria de nós sabe. Eu digo para começar por aí, escolher uma pequena coisa e começar, se a sua dieta já for suficientemente boa, e você... Você está dormindo o suficiente? Sim, não se preocupe com aquele pouquinho de açúcar que você come toda semana quando sai com seus amigos. Sua dieta é provavelmente boa o suficiente e você terá mais retorno se desligar o telefone 1 hora antes de dormir e dormir mais. Então, se eu aplicar a mim mesmo essa abordagem de 4 pilares, eu estou tendo dificuldade para relaxar. No momento, eu estou lutando para me desligar. Eu estou no meio de um curso novo que criei para médicos. Eu estou tentando correr, estou tentando ver meus pacientes. Eu amo a minha esposa e meus 2 filhos pequenos. Você tem seu livro? Eu quero passar um tempo com eles. Eu estou viajando por todo o mundo para promover esse livro, no qual realmente acredito, que está transformando a saúde de dezenas de milhares de pessoas. Eu estou recebendo esse feedback, que é a coisa mais incrível. Essas pessoas não precisam entrar na minha lista de espera e me ver na clínica. Essas pessoas podem ler essas ferramentas, aplicá-las e mudar Eles se sentem melhor. saúde. Elas se sentem melhor, né? Mas eu tenho pessoas que saem de remédios, mas se eu me aplicar, se eu perder, eu vou dizer o que eu faço, eu me envolverei com você. O que você vai fazer para relaxar? Eu vou me comprometer com a prática diária da quietude, ok? Isso é bom, eu vou me certificar de que... Um pouco, né? Eu vou me comprometer a pouquinho. meditar durante 5 minutos por dia, durante os próximos 7 dias. Vou apertar sua mão e vou dizer, eu vou Quando fazer foi a última vez isso. que você meditou? A última vez que meditei foi talvez há 6 semanas e foi Uau. apenas uma vez. 5 minutos por dia. 5 minutos 7 por dia. dias. Sim, fique à vontade para... Eu vou entrar em contato, hein? Eu vou Sim, vou entrar em falar. contato comigo. Mas, sim, eu acho que o motivo pela qual escolhi, porque uma das minhas dificuldades, seria fácil para mim falar sobre gratidão e usar essa... Mas quando eu estou em casa, eu faço isso. Tem um tipo de jogo que jogo com os meus filhos todas as noites à mesa de jantar e aprendo dessa forma. Você conhece Charles Poliquin, o treinador de força? Já ouvi falar, dele? já ouvi falar. Ele é um treinador de força. Na verdade, aprendi isso com ele. E durante o jantar, nós sentamos à mesa e perguntamos um ao outro: o que eu fiz hoje para deixar outra pessoa feliz? O que outra pessoa fez hoje para me deixar feliz e o que eu aprendi? E, para ser sincero, pensei, isso vai ser muito bom para as crianças, vai ajudá-las muito. Portanto, seria uma desculpa para eu dizer, vou fazer isso porque já faço isso, então sim, eu vou tentar fazer isso e te direi depois se realmente eu Tentar? conseguir. Eu farei isso. 5 minutos por dia só. 5 minutos por 7 dia, dias. apenas 7 dias. Vamos ver como é que você se Sim. sente. O que vem a seguir? Você tá fazendo o seu treino de musculação? Sim, bem, eu tô aqui em Los Angeles e com um amigo em comum. Bem, na verdade, eu malhei com ele hoje de manhã, sabe? Isso é bom. Eu não quero parecer que eu sou perfeito, sabe? Eu não sou, eu tenho uma vida agitada como de outras muitas pessoas. Mas, sabe,
Meu pai faleceu há quase 5 anos e, junto com a doença do meu filho, essa foi uma das mudanças mais significativas na minha maneira de ver as coisas, e eu priorizo a minha saúde. Por isso, sou muito cuidadoso com a minha alimentação na maior parte do tempo. Movimento, dou prioridade ao sono. Então, mas é um longo processo. Há 5 anos, quando fizemos essa entrevista, eu estava tendo dificuldades. E, portanto, eu acho que se eu puder me comprometer com isso, terei muitos benefícios para a minha Eu saúde. aposto que sim. Você faz um detox digital de noite ou 20 minutos antes de dormir? Sim, sou muito bom nisso, sou muito bom, tenho essa coisa, e quando estou em casa é sempre mais difícil quando você está viajando por causa de jet lag, esse tipo de coisa. Mas eu me desligo à noite, às 20h30 ou 21h. Eu saio, você não vai me pegar no telefone, não vai conseguir, não vou ficar olhando e-mails, eu tô relaxando, eu tô criando a minha rotina de sono, porque eu sei bem que quando eu durmo bem, o meu desempenho é muito melhor, eu sou uma pessoa mais calma. A gente pode. Tem pessoas que falam sobre o sono e dizem que você não deve dormir, que o sono é para os fracos e ficam acordados para trabalhar e ter mais resultados. Mas, na verdade, se você quiser ter um rendimento de alto nível, precisa se permitir que seu corpo se recupere músculos. E se você não fizer, você vai ficar privado de energia. Se você não tiver energia, não vai ter um bom desempenho. Por isso que o sono é o mais importante para mim. Eu tenho me levantado 5h30 da manhã. Eu não sou uma pessoa matinal, mas comecei há 3 semanas a me levantar às 5h30 para ver como é que ia ser, né? Começar a me condicionar, ir para a cama mais cedo, porque eu estava me levantando mais cedo e me exercitando às 6 da manhã. Foi difícil na primeira semana quebrar o hábito de ir para a cama bem tarde, né? Geralmente eu sou um daqueles que dorme 1h da manhã, 1h30 da manhã, eu sempre fui assim, então é difícil, mas quando você treina forte às 5 ou 6 da manhã, você está cansado de noite, você movimenta o seu corpo, você sua, você levanta peso, você força músculo e às 22 horas você está cansado e pronto para desmaiar, né? É uma sensação muito boa ir para a cama às 22h30, acordar às 5h30 e estar pronto para ir. Louis, foi assim que eu mudei meu padrão há alguns anos, eu teria te contado. Nos meus tempos de faculdade, né, era uma coruja noturna. Não tenho mais sono às 21h30, mas eu estou acordado às 5h30 e esse é meu novo padrão. Eu te digo, em setembro do ano passado, eu estava na Islândia, dando uma conferência médica com um homem da Califórnia chamado Dr. Shinya Yamanaka. Ele fez pesquisas incríveis, acho que ele é um dos 50 maiores cientistas da revista Time. Fomos jantar e eu disse a ele, as pessoas falam sobre corujas noturnas, mas o que realmente acontece quando deixamos de lado a vida moderna e vamos para a natureza, como isso funciona a nível evolutivo? Ele disse, é interessante você dizer isso. E ele disse que quando tiramos as pessoas do laboratório, nós a colocamos para acampar, certo? Longe de seus dispositivos, você está de volta à natureza. Na verdade, essa coisa de corujas e cotovias, tudo fica comprimido. Todo mundo tem mais ou menos a mesma hora de dormir, talvez seja meia hora, 40 minutos diferente, mas não é isso e... Talvez você possa ficar acordado, ou poderia ter ficado acordado até 00h30, porque... está trabalhando, você está desenvolvendo seu negócio, está a tela, a luz azul... Tomando café ou qualquer outra Tomando coisa. café, mas depois de eliminar as escolhas de estilo de vida, qual é o seu horário natural de dormir? Sabe, como você disse, é difícil no início, mas é preciso dar uma chance para poder ver essas coisas. É engraçado, eu sempre acampava quando eu era criança. Eu lembro de sentir a mesma coisa, você tá tipo, fazendo fogueira, juntando tronco, caminhando, escurece 6h30, 7 horas e por volta das 10, as estrelas estão muito bonitas e todo mundo começa a diminuir o ritmo. E você pensa, vou pegar meu saco de dormir, vou dormir. Você não tá pensando que eu vou ficar acordado até as 3. Você não fica tipo, tô na floresta, vou ficar fazendo o que aqui? Você tá cansado. Sim, exatamente. Tá na natureza, não tá conectado com o dispositivo. Sim, exatamente. Eu penso, o que isso significa? Porque as pessoas podem ouvir isso e dizer, isso é ótimo, mas eu não vivo na natureza, não acampo, eu tô ocupado. Acho que o que isso significa é observar, usar a natureza, usar essa ideia evolutiva como modelo e tentar descobrir o que você pode fazer para imitar o máximo possível. Não precisa ser perfeito, certo? Mas você será perfeito. É muito difícil. Faço o melhor que puder. Faço o melhor e... Sabe? E a abordagem que adoto, Luiz, é a seguinte. Você tem 4 pilares. E há 5 sugestões em cada um deles.
Elas não são prescritas, jamais. Como médico, eu nunca disse a ninguém o que fazer, mas como ser humano, você só precisa dar informações e ajudá-los. Mas, por exemplo, nunca disse a um paciente que ele deveria parar de fumar. E isso pode surpreendê-lo. O motivo é que, se eu explicasse a eles, eu tenho certeza de que eles entenderiam o que o fumo está fazendo no corpo deles. Mas eles me diriam: ei, doutor, eu entendo. Mas é algo que eu gosto muito. Isso faz me sentir Sim, bem, sim, é um sim. bom hábito. Aí eu penso, quem sou eu como ser humano? Bem, o que eu tenho naquele momento para dizer? Não, você precisa desistir disso, certo? E essa é a abordagem que eu sempre adotei. Acho que esse é um dos motivos pelas quais eu tenho boa adesão dos meus pacientes. Pois nesse livro há 20 capítulos. Cada capítulo é uma possível solução, é uma sugestão que eu faço. Ninguém vai fazer os 20, certo? Eu digo, faça um pouco de cada um. Algumas pessoas se sairão bem se fizerem apenas 2 coisas em cada pilar, sabe? Eu não espero perfeição, sabe? Não se trata da dieta perfeita, da rotina de ginástica perfeita. Isso também é exaustivo, né? É Você está fazendo a exaustivo. dieta perfeita há anos. É realmente difícil Sim, de fazer. você vai se estressar, nunca conseguirá sair com seus amigos, você sempre vai... E aí você vai criar sua própria doença. Sim, é uma questão de equilíbrio entre os 4. Acho que isso é realmente... E outra coisa é que se você não gostar das sugestões que eu fizer, não faça. Não faça mais nenhuma. Se isso não te agrada, se não acha que pode fazer isso na sua vida, no seu ambiente familiar, nos seus contextos e padrões de trabalho, sabe o que eu digo? Não faça. Vá para outro capítulo, encontre um que lhe agrade. Encontre um que salte da página para você. Eu acho que, não sei, Louis, você teve muitos autores sobre isso. Acho que é isso que torna essa abordagem um pouco diferente. É como se eu não estivesse dizendo o que você tem que fazer. Eu só ofereço soluções que foram viáveis. E você durante fala os sobre a últimos medicina 17 ser anos. uma arte, uma ciência. Isso faz parte de que é assumir o que funciona para você, e assumir algumas coisas e acrescentar outras no estágio diferente da vida. Então isso é ciência e arte, né? Eu não sou um cientista, sabe? As pessoas dizem, não, você é médico, não é cientista. Eu sou um médico. Meu trabalho é fazer tudo o que eu puder para ajudar a pessoa que está diante de mim da maneira mais inofensiva possível. Nenhum estudo de pesquisa publicado me diz exatamente o que eu devo fazer com aquele paciente. Ele me orienta, certo? Mas não me diz, eu não sou escravo da pesquisa. O que eu quero dizer é que, na minha profissão, falamos sobre medicina e evidências. As pessoas entendem mal a medicina baseada em evidências. Ela é a combinação de 3 coisas: evidência de pesquisa, preferência do paciente e experiência clínica. É onde essas 3 coisas se encontram no meio que está a medicina baseada em evidências. Se fossem apenas testes de pesquisa, certo, você poderia ensinar um macaco a ser médico. Basta seguir esse protocolo e todos ficarão melhores. Sabe de uma coisa? Somos mais complexos. Existe uma arte em saber como aplicar a ciência que você conhece à pessoa que está à sua frente. E é por isso que eu sou apaixonado pelo fato da medicina ser arte e ciência. Alguém dirá que isso é polêmico, certo? Mas eu não tenho problema em confrontar alguém sobre isso, porque eu estou lá nas trincheiras atendendo os pacientes. E, quer saber, a pesquisa é ótima, mas não é tudo. Qual o seu maior medo como ser humano? Não como médico, mas como pessoa. Meu maior medo é não ser um pai tão bom quanto eu quero ser o melhor. Meu maior medo, honestamente, é se eu estou sendo o melhor pai que eu posso ser para os meus filhos. Por que você acha isso? Porque a minha missão é tentar ajudar o maior número possível de pessoas. E eu viajo muito pelo país ou internacionalmente em conferências para divulgar essa mensagem, e eu penso, eu estou passando tempo suficiente, tempo de qualidade com as crianças. Eu posso justificar isso porque é para um bem maior. Isso me nega tempo suficiente com meus filhos. Provavelmente eu estou sendo muito duro comigo mesmo, Louis, porque eu acho que eu sou um bom pai e priorizo o tempo com meus filhos, sou um pai prático quando eu estou lá. E estou aqui em Los Angeles agora fazendo isso com você. Meus filhos estão de férias em casa
sem o pai, e provavelmente o problema é meu, uma própria bagagem pessoal, e sim, acho que você provavelmente estaria esperando uma resposta diferente. Não sei de onde veio isso, mas você colocou na berlinda. E então, o que você acha que eu tornaria o melhor pai possível? Acho que a primeira coisa que faço quando estou aqui agora com você é estar presente e centrado e não pensar realmente no que está acontecendo em casa. Estou divulgando uma mensagem importante. Estar presente com isso, não se sinta culpado porque isso não serve para mim e serve para eles. Mas acho que o que eu estou realmente tentando fazer agora, Luiz, é passar um tempo de qualidade com eles quando estou em casa. E o que eu quero dizer com isso é tempo sem meu telefone. Eu estou fazendo um esforço consciente para desligar ou deixar de lado o celular e realmente estar com as crianças, fazer algo com elas, estar presente com elas, porque digo a vocês que se puderem fazer isso durante 1 hora por dia, certo? Isso vale mais do que 10 horas de estar com eles quando estão distraídos e você não está com eles. É incrível, é inacreditável. Eu me lembro de ler, acho que foi no livro de Tim Ferriss, Weapons of Titans. Acho que é um capítulo com Seth Godin e, e ele fala sobre essa ideia de passar 2 horas por dia sem telefone com o seu filho. E ele foi muito duro com ele, acho que ele disse algo como: você não tem tempo, tem que questionar seriamente as coisas. E eu achei que havia uma verdade um pouco dura ali, de fato. E mais uma vez estou sendo duro comigo, porque acho que eu sou um pai prático, acho que passo um tempo de qualidade com eles, mas realmente passei a manter meus dispositivos longe, porque acho que me distraio, como todos nós fazemos quando o dispositivo está lá. E eu vou te dizer uma coisa, meus filhos o chamam para sair, Precisa sabe? desligar o telefone. Sim, na verdade eu sou muito bom em não ir adiante com isso. Não quero que eles me vejam fazendo isso, mas minha filha vai dizer: pai, você não está me ouvindo. E vou te dizer uma coisa, quando chamam sua atenção, isso foi quando ela tinha 4 anos de idade. Isso te atinge com força e você diz: ok, ela tá certa. Então, sim, eu acho que esse tempo livre de telefone todos os dias com seus filhos é ouro. É poderoso. Então, essa aqui se chama As Três Verdades, uma pergunta que eu faço a todo mundo. Então, imagine que é o seu último dia na Terra, daqui a muitos e muitos anos, você pode escolher o dia que você vai deixar a Terra, é o seu último dia. Mas você tem que levar consigo tudo que você criou, seus livros, seu trabalho, suas mensagens, tem que levar contigo e partir. Mas você tem que escrever num pedaço de papel seus pensamentos finais, suas 3 verdades. As maiores lições que você quer deixar para o mundo, para a humanidade, para os seus amigos. E essas 3 verdades são a única coisa pelas quais as pessoas vão se lembrar de você. Quais seriam suas 3 verdades? Esse é o tipo de coisa que muda constantemente de acordo com a sua idade. Se eu voltasse atrás há 5 anos, eu diria algo diferente. Mas a número 1, trate todas as pessoas que você encontrar com compaixão e respeito. Número 2, não se leve tão a sério. E a última, provavelmente reflete nossa conversa, não confunda comunicação transacional eletrônica com vida real, conexão humana e significativa. O mundo eletrônico não é o mundo real. Priorize a conexão humana real. São ótimas. Eu quero te agradecer por um momento, por sua evolução como médico, porque você entrou nessa profissão com certo tipo de ensino e treinamento e você levou apenas até certo ponto e aí você decidiu que queria aprender mais para poder realmente ajudar a curar pessoas de dentro para fora em vez de prescrever algo para benefício temporário, certo? E sua capacidade de estar com pessoas por semanas a fio e se sacrificar para aprender sobre estilo de vida, uma abordagem diferente da humanidade e da saúde para todos nós, que é realmente inspiradora. Então eu quero te agradecer por aparecer constantemente e por postar coisas que todos podem
aproveitar essas ideias simples e também não importa se você é rico ou pobre, em que parte do mundo você vive, nós podemos fazer coisas para ajudar a eliminar doenças, então quero te agradecer por isso. Obrigado, cara. Eu realmente aprecio isso. E eu só quero te dizer que eu vivo a 8.000 quilômetros e meio de distância de você e eu tô no trem para Londres, ouvindo o seu podcast com frequência, a mágica que você está criando aqui, você está viajando pelo mundo todo e está causando um impacto nas pessoas em todos os lugares. Então, Eu obrigado, agradeço. incrível. E se você ainda não tem um livro, compre ele, se chama Como Fazer Doenças Desaparecerem. Você pode ter agora mesmo online nas livrarias e todos os lugares em que pode-se comprar um livro. Você pode comprar online no seu site, nas redes sociais. Sim, meu site é drchatterjee.com, mas eu passo muito tempo no Facebook e no Instagram, que é @drchatterjee, DrChatterjee, e o Twitter é Dr. Chatterjee com UK no final, mas uso mais o Instagram e o Facebook. @Dr. Chatterjee, muito bom. Diga o que você achou desse episódio, diga qual a ideia que você mais gostou nesse episódio, envie um tweet para o Dr. Chatterjee e diga o que você achou. E a última pergunta é, qual a sua definição de grandeza? Acho que minha definição de grandeza tem a ver um pouco com as 3 verdades que eu lhe contei. Na realidade, há mais de 7 bilhões de pessoas nesse planeta e todos são ou deveriam ser iguais. Portanto, para mim, alguém que é realmente grande é aquele que trata cada pessoa com quem ele se comunica, se conecta com profunda compaixão e respeito. Para mim é o que representa a grandeza. Dr. Chatterjee, muito obrigado, cara. Obrigado, Valeu. eu que agradeço. Não quero me tornar diabético. Meu pai morreu de Alzheimer. Eu tenho um monitor de glicose contínuo. Eu sei muito bem, momento a momento, o que meus alimentos estão fazendo comigo. Eu estou mantendo o meu açúcar no sangue sob controle. Tem um monitor em seu... Estou vigiando agora, não o tenho comigo. Entendi, você geralmente tem no Ombro ombro, esquerdo, né? sim.